Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da coleção Os Economistas, John Stuart Mill e Princípios de Economia Política, volume 2, da editora Nova Cultural. Essa obra aqui. Este volume abrange a parte final do livro segundo e os 19 primeiros capítulos do livro terceiro da obra de John Stuart Mill, Princípios de Economia Política, que constitui a mais abrangente síntese da teoria econômica da primeira metade do século XIX. Na parte final do livro, segundo, o autor discute as três grandes categorias de rendimento: salários, lucros e rendas da terra, elaborando teorias a respeito de cada uma delas. Quando usa o termo salário, normalmente Mill refere-se ao salário médio da economia, e sua teoria para determiná-lo baseia-se na ideia de capital como fundo pré-existente ao período de produção. Sua teoria sobre os lucros, muito próxima da de David Ricardo, fundamenta-se no princípio de que os lucros dependem do que John Stuart Mill chama de custo do trabalho. Finalmente, ao analisar a última das grandes categorias de rendimento, sua teoria parte do conceito de que a renda proporcionada por qualquer terra nada mais é do que o excesso de seu valor de produção, além do que seria pago ao mesmo capital se fosse empregado na pior terra em cultivo. Já no livro terceiro desta importante obra, John Stuart Mill aborda a questão das trocas de forma bastante original e inovadora, englobando em sua análise o que denominamos atualmente teoria dos preços, teoria monetária e teoria do comércio internacional. Não pretendo com essas citações evidenciar a excelência intrínseca do sistema de meeiros, mas com certeza elas são suficientes para provar que nem a terra miseravelmente cultivada, nem um povo na mais vil pobreza tem algum nexo necessário com esse sistema, e que a censura desmedida feita a esse sistema pelos autores ingleses se funda em uma visão extremamente estreita da matéria. Para mim, a economia rural da Itália é simplesmente uma nova demonstração a favor da ocupação de pequenas áreas com título permanente. Ela é um exemplo daquilo que podem fazer esses dois fatores conjugados, mesmo com a desvantagem da natureza especial do contrato de meeiro, em que a motivação para o trabalho por parte do ocupante é de apenas 50% em relação ao que seria se ele explorasse a terra na mesma base de perpetuidade, pagando renda em dinheiro, seja este valor fixo, seja variável de acordo com alguma norma que deixaria para o ocupante todo o benefício do seu próprio trabalho. O sistema de meeiros não é um esquema que devemos ter a preocupação de introduzi-lo diante das exigências da sociedade, não lhe der origem naturalmente. Contudo, tampouco devemos querer a toda força aboli-lo baseado simplesmente em uma visão priorística de seus inconvenientes. Se o sistema da Toscana funciona tão bem na prática quanto o descreve e com todos os sinais de conhecimento detalhado de uma autoridade tão competente como Sismondi, se o padrão de vida da população e o tamanho das propriedades durante gerações se mantiveram, escreve Sismondi, nunca observamos que uma família de meeiros propõe ao senhorio uma divisão da terra por ele cultivada, a menos que o trabalho ultrapasse realmente as suas possibilidades e a menos que tenha certeza de desfrutar das mesmas vantagens de uma área menor. Nunca vimos vários filhos casarem juntos e formarem novas famílias. Caso somente um, encarregando-se das despesas da casa, nenhum dos outros casa, a menos que o primeiro não tenha filhos, ou a menos que a algum deles seja oferecida nova área de terra para ocupá-la como meeiro, no seu novos princípios de economia política. Livro 3º, capítulo 5. E continua a manter-se, como ele diz, seria lamentável que uma condição de bem-estar rural tão superior àquilo que se tem feito na maioria dos países europeus fosse posto em risco por uma tentativa de introduzir, sob pretexto de aperfeiçoamento agrícola, um sistema de renda em dinheiro e arrendatários capitalistas. Mesmo onde os meios são pobres e a subdivisão da terra é grande, não se deve supor como óbvio que a mudança seria para melhor. A ampliação das propriedades cultivadas e a introdução do que se denomina melhorias agrícolas normalmente fazem diminuir o número de trabalhadores empregados na lavoura, a não ser que o aumento de capital no comércio e nas manufaturas consiga recolocar a população deslocada. E se não houver áreas incultas arroteáveis nas quais essa população possa ser colocada, a concorrência reduzirá os salários a tal ponto que tal população provavelmente estará em condições piores como trabalhadores diaristas do que quando eram meeiros. Com muita justiça, o Sr. Jones objeta aos economistas franceses do século passado que, visando o seu objetivo favorito de introduzir rendas em dinheiro, se empenharam exclusivamente em colocar arrendatários em lugar de meeiros, ao invés de transformar os meeiros existentes em arrendatários. O que, como ele bem observa, dificultará os meeiros economizarem e se tornarem proprietários de capital, os donos das terras se submetam por bastante tempo a aceitar uma diminuição de sua renda, em vez de esperar um aumento dela. É o objetivo que tem sido a motivação imediata ao fazer essa tentativa.
Se essa transformação fosse feita e se não se fizesse nenhuma outra alteração na condição do meeiro, se preservando todos os demais direitos que o uso lhe assegura, ele apenas se livrasse da obrigação de dar ao dono da terra metade da produção, pagando em lugar disso uma renda fixa razoável, sob um aspecto, ele ficaria em uma situação melhor que atualmente. Aí ele passaria a pertencer à totalidade dos frutos de qualquer melhoria que introduzisse na terra, e não apenas a metade deles. Mesmo assim, porém, o benefício não deixaria de ter desvantagens, pois o meeiro, embora não seja pessoalmente um capitalista, tem um capitalista como sócio, podendo utilizar ao menos na Itália um capital considerável, como demonstra a excelência das construções existentes nas propriedades que cultivam. Por outro lado, não é provável que os donos de terras continuariam a comprometer com risco sua propriedade móvel nos empreendimentos agrícolas se, mesmo não o fazendo, tivessem assegurado uma renda fixa em dinheiro. Assim ficaria o problema, mesmo se a mudança deixasse intocada a fixidez virtual da ocupação da terra pelo meeiro e o transformasse de fato em um camponês proprietário ad acquitrente, do feudatário isento de obrigações mediante pagamento. Se, porém, a suposição for a de que ele seja transformado em um simples arrendatário passivo de ser despedido ao arbítrio do dono da terra e sujeito a ver a renda aumentada pela concorrência para qualquer montante que um ser infeliz em busca de subsistência pode vir oferecer ou prometer, nesse caso o meeiro acabaria perdendo todas as características que impedem o deterioramento de sua condição. O meeiro perderia, nesse caso, sua posição atual de uma espécie de meio proprietário da terra para cair na condição de um ocupante do tipo cotier. Vamos ao capítulo 9, os cotiers. Estamos falando sobre os meeiros, né? A distribuição e os meeiros. Com o termo geral de cotier tenure, a ocupação de terra no sistema de cotier, designarei todos os casos, sem exceção, em que o trabalhador faz seu contrato referente à terra sem intervenção de um arrendatário capitalista e em que as condições do contrato, especialmente o montante da renda, são determinadas por concorrência e não pelo costume. O exemplo principal deste tipo de ocupação da terra é a Irlanda, e foi desse país que veio o termo cotier. Em sua acepção original, a palavra cotier designava uma classe de sublocatários que arrendam uma casinha, um acre ou dois de terra dos pequenos arrendatários. Mas o uso dos autores há muito tempo ampliou o termo para incluir esses próprios pequenos arrendatários e, de modo geral, todos os camponeses arrendatários cujas rendas são determinadas pela concorrência. Se o direito de locação vigente no Ulster não constituísse uma exceção, poderia-se dizer que a grandíssima maioria da população agrícola da Irlanda, até bem recentemente, era constituída de cotiers. Havia, com efeito, uma classe numerosa de trabalhadores que, presumivelmente, porque os proprietários ou os arrendatários da posse da terra recusavam permitir qualquer subdivisão ulterior das glebas, não havia tido condições de obter sequer o mínimo pedaço de terra em regime de ocupação permanente. Todavia, devido à falta de capital, era tão generalizado o costume de pagar salários em forma de terra que mesmo aqueles que operavam como trabalhadores ocasionais para os cotiers ou para os grandes arrendatários que se encontravam no campo eram normalmente pagos não em dinheiro, mas com a permissão de cultivarem para a estação um pedaço de terra que geralmente lhes era entregue já adubado pelo arrendatário, e era conhecido sob o nome de conacre. Em troca disso, concordavam em pagar uma renda em dinheiro, muitas vezes de várias libras por acre. Na realidade, porém, não era paga em dinheiro, mas em serviço avaliado em dinheiro. Sendo a produção no sistema cotier dividida em duas porções, a renda e a remuneração do trabalhador, é evidente que uma é determinada pela outra. O trabalhador fica com tudo aquilo que não vai para o dono da terra. A condição do trabalhador depende do montante da renda. Ora, a renda, por ser regulada pela concorrência, depende da relação entre a procura de terra e a oferta disponível. A demanda de terra depende do número de concorrentes, e os concorrentes são constituídos por toda a população rural. Por isso, o efeito desse tipo de ocupação consiste em fazer o princípio da população agir diretamente sobre a terra e não sobre o capital, como acontece na Inglaterra. Nesse estado de coisas, a renda depende da proporção reinante entre a população e a terra, uma vez que a terra é uma quantidade fixa, enquanto que a população tem uma capacidade de crescimento ilimitada. Se não houver algo que impeça este aumento, a concorrência pela terra logo obriga a renda a subir ao ponto máximo compatível com a sobrevivência da população. Consequentemente, os efeitos do sistema de ocupação por cotiers dependem da medida em que se controla a capacidade de crescimento da população, seja pelo costume, seja pela prudência individual, seja pela inanição e pela doença. Então, esse é um trecho dessa obra.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a uma número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal, mas também aqueles que por conta de conteúdo passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. E mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.